Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de 2 a 13, o evangelho que narra a transfiguração do Senhor. Diz o texto da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e elevou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés. Estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Evangelho de Jesus Cristo, graça te damos, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A igreja pode tomar assento. Irmãos, a palavra transfiguração tem o sentido, na língua grega, de transformação. Cristo se transfigurou diante de 3 dos seus discípulos. A sua natureza divina foi manifestada, fenômeno nunca visto antes por seus discípulos. No monte, o divino transcendeu o humano. No Calvário, o humano ocultou o divino. O texto que nós acabamos de ler, Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, vai nos contar esse episódio. E é interessante que é contado a partir daquele que vivenciou, pois Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele escreve o evangelho a partir do relato de Pedro. Porque Marcos não foi um discípulo direto de Jesus. É através de Pedro que Marcos tem o conhecimento dos eventos e dos ensinos de Jesus. Marcos, ele não foi a testemunha ocular, mas Pedro foi. E podemos então encontrar no relato de Marcos o turbilhão emocional que foi essa experiência do Monte da Transfiguração. Que, de acordo com alguns, o monte foi o Monte Tabor,
Outros vão dizer que foi o Monte Hermon, mas o que importa é o evento em si. Marcos ele se preocupa na sua narrativa do Evangelho, primeiramente, a informar quem é Jesus. Marcos ele se preocupa em dizer quem é a pessoa de Cristo. E assim, logo em seguida, ele se preocupa em dizer qual é a missão de Cristo. Quem é Jesus? E o que ele veio fazer aqui? O pano de fundo do texto que nós acabamos de ler tem a ver com a cruz de Cristo. Eu convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta. E vocês vão ver que o contexto remoto anterior está exatamente naquela situação em que Pedro, ele confessa ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Capítulo 8, verso 27. A confissão de Pedro. Depois que Pedro confessa quem ser Jesus, nós encontramos Jesus falando sobre a cruz, que ele haveria de morrer, que ele haveria de ser traído, que ele haveria de sofrer. E Pedro, ele diz: que isso, Senhor? Que coisa é essa? Falar de morte, de tristeza? Não, Senhor, de maneira alguma essas coisas vão te acontecer, não vou deixar, enfim. Pedro tenta impedir a cruz. E aí então Jesus ele repreende Pedro, lá no verso 33, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Depois que Pedro teve aquele elogio narrado no Evangelho Sinótico de Mateus, Pedro, não foi a carne e o sangue, que te revelaram tais coisas, mas o Pai que está no céu. Aqui você vê agora Jesus repreendendo Pedro. Logo depois, no verso 34 em diante, você vai ver Jesus Cristo falando acerca da cruz, que os discípulos deveriam carregar a sua cruz, que os discípulos, eles deveriam também participar do sofrimento, porque a caminhada cristã é também uma caminhada de cruz. Na verdade, a caminhada cristã é essencialmente cruz. O texto então nos diz que, depois disso, dessa conversa de Jesus acerca do segui-lo e da necessidade de levar a cruz, o texto vai entrar exatamente nessa parte da passagem que nós acabamos de ler, nessa delimitação que nós fizemos, do verso 2 ao verso 13. E do verso 14, você vai encontrar aqui, depois que eles descem do monte, uma situação desagradável que é de ter que expulsar um demônio, uma situação difícil que os demais discípulos não estavam conseguindo resolver. É interessante perceber aqui que são 3 dos discípulos que estão no monte. Esses 3, em outras ocasiões, também estiveram presentes de uma forma singular, sem a companhia dos demais. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, e lá no Getsêmani, no momento em que Jesus Cristo ele está na sua profunda agonia, quem está perto ali, mais próximo, é Pedro, Tiago e João. Todo o pano de fundo da passagem está repleto de tensão, está repleto de sentimentos paradoxais. Porque ao mesmo tempo que você tem o discurso de Jesus acerca de dor, acerca de sofrimento, acerca de traição. Lembra em João, quando Jesus diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim? Foi anterior exatamente à cruz. Aqueles momentos que se seguem foi bem próximo, porque Jesus já estava intensificando o discurso do que haveria de acontecer com ele. E os discípulos, eles parecem não querer ouvir muito essa conversa de cruz, de sofrimento, de dor. E é exatamente em cima desse pano de fundo, de cruz, de coração com medo das coisas que estão para acontecer, que nós olhamos para esse texto e podemos extrair da experiência da
transfiguração, o tema como superar os nossos medos. Como superar os nossos medos. Medos que os discípulos tiveram da caminhada, da solidão, daquilo que poderia acontecer, de como que é esse chamado de Cristo. E o primeiro ponto que nós podemos ver aqui nessa passagem, de que nós precisamos aprender para poder lidar com os nossos medos, é o que está no verso 4. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Eu disse para vocês que os discípulos não queriam conversar sobre cruz, não estavam entendendo o rumo da conversa, onde que Jesus iria parar com aquele papo. Esse primeiro ponto, então, nós podemos ver aqui, que para superar os medos é necessário primeiro compreender a natureza do chamado cristão, a natureza da nossa vocação cristã. Sobre o que Jesus conversava com Elias e com Moisés. Pode parecer muito atrevimento da minha parte querer informá-los. Porém, Lucas 9, 31, você vai encontrar o contexto, o pano de fundo é cruz. A conversa é sobre cruz. Sobre o que haveria de acontecer. Sobre aquilo que haveria de ocorrer com ele. Cristo tinha uma cruz para carregar. Eu falei para vocês que o Evangelho de Marcos, ele se preocupa em primeiramente falar quem é Jesus. E já nos foi revelado quem é Jesus. No batismo nós sabemos quem é Jesus. Este é o meu filho amado. Pedro também recebeu a revelação do Pai. Quem é Jesus? O Messias, o Filho de Deus. Mas qual é a missão de Jesus? O que ele veio fazer? O texto vai nos trazer aqui a informação de que a centralidade da experiência cristã é cruz. Cristo tinha que carregar a sua cruz e tinha também um cálice para beber. Mas na caminhada cristã, Cristo não dispensa que nós carreguemos a nossa cruz e que nós venhamos a beber também o nosso cálice. Há uma cruz e há um cálice. Há uma cruz que você deve carregar e há um cálice que você deve beber. Quem foram as testemunhas da experiência? Pedro, o líder da comunidade cristã, da primeira comunidade cristã. Aquele que confessou a identidade de Cristo. Mas o que foi o ministério de Pedro? Como que foi a caminhada de Pedro? De acordo com a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro sofreu. Pedro teve que carregar a sua cruz. Teve que beber do cálice. É claro que a cruz de Pedro não é a cruz de Jesus. É claro que o cálice de Jesus não é o mesmo cálice. Mas os nossos sofrimentos, as nossas angústias por causa do Evangelho, nos tornam participantes do sofrimento de Cristo Jesus. Pedro, o fato dele ser cristão, de ter recebido Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, Deus não o privou de ter que carregar a sua cruz e de ser crucificado. E ainda de cabeça para baixo. Diz a tradição que quando Pedro foi preso, falaram que ele morreria da mesma maneira que o seu mestre. E ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Então viraram a sua cruz de cabeça para baixo. Quem era o outro discípulo que estava ali presente? Tiago. Quem foi Tiago? O primeiro mártir entre os apóstolos. Dos 12, Tiago foi o primeiro a derramar sangue, decapitado pelo rei Herodes.
Quem foi João? João, dos 12 discípulos, foi o único que não sofreu martírio. Porém, João, ele morreu com quase 100 anos de idade, de acordo com a tradição. Algumas pessoas até achavam que João não passaria pela morte, que Cristo voltaria, e havia um boato que João, ele seria transformado, ou ele passaria exatamente para o reino eterno sem morrer. Mas não foi isso que aconteceu. Mas dos 12 discípulos, João foi o único que não sofreu martírio. Mas isso não significa dizer que João não carregou uma cruz. Isso não significa dizer que João não bebeu do cálice do sofrimento que a caminhada cristã prescreve para todos nós. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, quem é o autor do livro do Apocalipse? João. Onde que estava João? Na ilha de Patmos. Você consegue imaginar? João, um dos 12 discípulos, na época que ele foi chamado, ele era o mais novo. Dos 12 discípulos, João foi o único que teve a coragem de ficar ali presente à crucificação. Todos os demais discípulos fugiram. Pedro fugiu. O líder fugiu. É claro que depois, com a descida do Espírito Santo, Pedro será plenamente transformado, mas nesse contexto aqui do Evangelho, Pedro fugiu. E João ficou ali sozinho com mulheres. Maria, Madalena, a irmã de Maria. Você entende o que é passar da sua vida e perceber que aqueles amigos que fizeram parte da sua história já não estão mais presentes? Pedro viu e tomou ciência de todos os seus amigos como sendo perseguidos e mortos. Pedro viu todos os discípulos morrerem, ou ficou sabendo da morte deles. Pedro cuidou de Maria, mãe de Jesus, a quem Jesus disse: olha, eis aí o teu filho, filho, eis a tua mãe. E certamente Maria já havia falecido no contexto de Apocalipse. João é exatamente essa figura, que embora ele tenha levado Maria para sua casa, de acordo com o Evangelho, e ter cuidado de Maria como mãe, ele a perde. Perde seus amigos. Vê a liderança da comunidade cristã sendo perseguida e morta. O livro de Apocalipse foi escrito na década de 90. A igreja, na década de 60, ela começou a ser perseguida por Nero. Houve um intervalo de tempo, e na década de 90, depois desse tempo de paz, você vê um reavivar da perseguição à igreja. João, ele então vê todas as comunidades cristãs sendo perseguidas. Ele é lançado no caldeirão de óleo fervendo, de acordo com a tradição. Ele não morre, ele continua vivo. Ele é exilado na ilha de Patmos. Ele toma ciência de irmãos, de presbíteros, de amigos, de companheiros da caminhada sendo mortos por causa do Evangelho. E ele mesmo está exilado, está sofrendo por causa do Evangelho. Deus não poupou o cálice, Deus não poupou a sua cruz. Quando o Evangelho diz: tome a sua cruz e me siga, ele não está dizendo pega a sua sogra, bota nas costas e leva. Ele não está dizendo pega a sua doença e leva. Porque muitas das vezes as pessoas gostam de falar que a cruz é meu patrão, a cruz é minha sogra, a cruz é um remédio que eu tenho que tomar, a minha doença é isso. Não. A cruz é a perseguição, o sofrimento que se tem por causa do Evangelho, para se manter santo, para se manter puro, viver aquilo que o Senhor nos chama a viver. Isso é a cruz de Cristo. Não tem a ver com o sofrimento que todas as pessoas têm naturalmente. A segunda verdade que o texto nos mostra é que nós precisamos compreender o objetivo da nossa vocação. Verso 3: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas como nenhum lavandeiro na terra as pôde alvejar. Cristo é que agora, diante dos discípulos, ele está se transfigurando, ele está se transformando, ele muda aquela aparência que ele tinha e revela uma aparência gloriosa,
Os discípulos tiveram a experiência de ver o Filho em sua forma gloriosa antes de passarem pela morte. Eles, antes de verem a morte, conforme o próprio Cristo havia profetizado, alguns de vocês, antes de morrerem, vocês verão o Filho do Homem na sua glória. E aqui se cumpriu isso. Cristo transcendeu diante dos discípulos. Ou seja, aquela figura foi mudada, foi transformada. A teologia nos ensina que Jesus é Deus feito homem. Jesus é Deus que se fez homem. Agora você olha para aquele homem no berço, sendo cuidado por Maria, por José. Quem poderia imaginar que naquela singela criança estava o próprio Deus, Criador de todas as coisas? Quem poderia imaginar que por detrás daquelas obras de carpintaria, trabalhando, estava o próprio Deus? Quem poderia imaginar que na cruz, sendo julgado como um bandido, estava o próprio Deus? Se por um lado a cruz oculta a divindade de Cristo, os discípulos agora no Monte da Transfiguração, eles veem ocultada a sua natureza humana, pois a natureza divina transcende, resplandece diante dos discípulos. E eu fico pensando, imagina se essa cena, se ela ocorreu à noite. Imagina isso acontecendo à noite. Você no monte, à noite, do nada, Moisés, Elias e Cristo completamente reluzente. O que nós vemos aqui é a divinização do humano. Os santos pais da igreja do Oriente, eles ensinavam que Deus se fez homem para que o homem possa se tornar Deus. É claro que nós não estamos falando aqui de se tornar Deus no sentido ontológico, no sentido de essência. Mas estamos falando de se tornar participantes da glória divina. Porque se Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de também ressuscitarmos. Se Cristo foi glorificado, nós também temos a convicção de que seremos glorificados. Deus não quer, meus irmãos, que nós sejamos apenas humanos. Mas Ele quer que por meio do Espírito Santo nós sejamos humanos com ações divinas. Alguém disse o seguinte, eu sei que o exemplo ele é extremamente frágil, mas de alguma forma ele ajuda. Não basta você tratar um animal como um cachorrinho, por exemplo, como se fosse gente. Porque ele nunca, por mais que você o trate como gente, ele nunca será. Mas os desenhos animados, você tem aqueles cachorrinhos que que continue sendo cachorrinho, ele tem características o quê? Humanas, de falar, de pensar, não é isso? Deus ele não quer nos adotar apenas como filhos. Ele não quer dizer assim, olha, você é meu filho. Deus ele não quer apenas que você seja colocado como parte da família dele. Ele não quer apenas que você seja adotado e que seja objeto do seu amor. O que Deus quer é que, a despeito de você ser humano, Ele quer que você seja humano com características divinas. Ele quer que a sua natureza humana ela seja transformada a ponto de você não ser apenas tratado como homem, como gente, mas você ser uma pessoa com ações, com comportamentos, com pensamentos divinos. Não se trata apenas de ser colocado debaixo de uma situação em que Deus agora olha para você com um olhar de favor. Mas se trata de Deus não apenas olhar para você com um olhar de favor, não com um olhar de ira, mas de transformar a sua natureza para que, a despeito de você ser humano, você seja homem com ações que destacam alguém que de fato teve uma experiência com Deus. Homens, mas com ações divinas.
Cristo, ele se deixa mostrar essa realidade interior da sua divindade. Ele revela aos discípulos o antegozo da glória que haverá de ser manifestada após Calvário. Ele quer que sejamos participantes de tudo. Da dor, do sofrimento, mas também da glória. E é a glória de Deus que haverá de ser manifestada em nós. Porque essa é a nossa esperança de sermos transformados pelo poder de Deus. E conforme eu disse, não basta você ser perdoado dos seus pecados. Imagina se Deus apenas te perdoa dos pecados. Você vai arrumar confusão no céu. Se você for apenas perdoado, se Deus apenas te aceitar como filho, e você for adotado na família de Deus, a fofoca continua, a maledicência continua, os problemas continuarão. Mas o que Deus quer é uma transformação. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa transformação, na nossa experiência cristã, não pode ser apenas um evento futuro. Ela precisa começar aqui e agora. E como é que ela começa? Com a presença do Espírito Santo no nosso coração e o que nós chamamos de santificação. É essa a diferença dos homens que se destacam na vida cristã. Homens que conseguem, a partir da experiência de entrega completa a Deus, serem pessoas diferentes, capazes de amar como Deus, capazes de perdoar como Deus, capazes de expressar aquilo que Deus é. Os atributos comunicáveis de Deus se tornam uma realidade nos nossos relacionamentos. Homens que conseguem olhar para o outro com um olhar de graça e de misericórdia. Homens que conseguem não ter o seu ego ferido o tempo todo, mas a despeito das perseguições, a despeito dos sofrimentos, ele vai para além de si mesmo. Ele não se importa muito com aquilo que falam ou que fazem, porque a sua vida está completamente mergulhada, escondida na vida de Jesus, no mistério da cruz, assim como no mistério da sua glorificação. Deus se fez homem para que possamos nos tornar divinos, ou seja, participantes da natureza divina. Terceiro e último ponto. Como nós podemos superar os nossos medos? Primeiro, tendo a consciência da cruz. Que a cruz é uma realidade da vida cristã. Não pense em ser cristão para fugir da cruz. Porque a cruz é a nossa vocação. É o nosso chamado. E o objetivo final tem a ver com termos a nossa natureza transformada. A nossa vida mudada, a nossa vida plenamente transformada. Que foi o nosso segundo ponto. Ter como objetivo, ter a compreensão da nossa vocação final, do nosso objetivo, para que nós somos cristãos. E por último, em todo esse processo, é essencial o que está no verso 7 e no verso 8. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Verso 8. De relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Foco na pessoa de Cristo. Moisés e Elias aparecem aqui. Elias foi aquele que nós lemos aqui, o texto de Reis. Ele foi transladado, arrebatado para o céu, não passou pela morte. Mas Moisés passou pela morte. Judas vai dizer que Satanás brigou pelo corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Moisés morreu. Mas o texto diz que Moisés aparece com Elias no monte da transfiguração. Vivos e conscientes, isso nos dá a entender que há consciência e há vida pós-morte. Vivos e conscientes, Moisés apareceu vivo e consciente. Mas por que Moisés e Elias? Eu quero apostar aqui que Moisés como representante da lei e Elias como representante dos profetas. O texto então está querendo nos apontar que Moisés, a despeito de ser um grande homem,
aquele a quem Deus falou tete a tete, aquele a quem Deus usou para tirar o seu povo da terra do Egito, aquele a quem o Senhor, de forma muito poderosa, muito maravilhosa e linda, fez sinais, prodígios, sustentou o seu povo. Moisés, aquele que deu a lei, a religião, e que lá em 1 Coríntios 3, do 12 a 18, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e o seu rosto também ficou repleto de glória. Mas ele usava um véu, para que as pessoas não percebessem que a sua glória, ela desvanecia. Ou seja, por mais que Moisés seja esse homem glorioso, a glória que ele tinha não era inerente a ele. Ele era apenas um profeta, um grande homem de Deus, que merece honra, que merece memória, mas era homem, apenas homem. Elias, que nós vimos aqui, que subiu numa carruagem de fogo, profeta, poderoso, e que podemos resumir todo o ministério profético de Israel na figura de Elias, o profeta. E que o próprio Moisés havia profetizado que no fim dos tempos viria o profeta, a quem nós deveríamos seguir, que é Jesus, e não Elias. Por mais que Elias seja esse homem cheio do poder, a quem ele mesmo, Deus poupou para que não passasse pela morte, ele era apenas homem. Tanto Moisés quanto Elias apontavam para Jesus, pois a lei e os profetas falam de Cristo. O verso 7 vai dizer: este é o meu filho. É a segunda vez que o Evangelho de Marcos narra Deus falando: este é meu filho. A primeira vez foi no batismo. Antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério, ele foi batizado, e no batismo uma voz que veio do céu disse: este é o meu filho. E é por isso que, unidos a Cristo, no batismo, nós somos também enxertados e colocados na condição de filhos de Deus. E passamos a sair daquela condição que nós estávamos de filhos da ira, e passamos também a ser como Jesus, o Filho amado de Deus. Mas ainda assim, sendo Jesus o Filho amado de Deus, Deus não o privou de que ele fosse para o deserto e para a cruz. Moisés e Elias apontam para Cristo. Diante do cenáculo espetaculoso, Pedro, ele olhando a glória daquele momento, ele desejou congelar, eternizar aquela experiência. Como nós muitas das vezes passamos por um momento bom da nossa vida e nós queremos colocar numa moldura e dizer: tinha que ficar assim para sempre. Não é verdade? Quantos aqui já tiveram uma experiência assim com Deus tão maravilhosa que vocês não queriam nem mais sair daquele momento? Levanta a mão. Eu já tive bons momentos assim com Deus. E o meu desejo era: poxa, podia ficar assim para sempre. Mas Deus sabe que é preciso descer do monte. Pois o monte não é o nosso cotidiano. São essas experiências maravilhosas que Deus dá, que reanima, recarrega a nossa bateria. Mas a nossa vida não está no monte, porque o que você vê logo depois é um endemoniado. Muitas das vezes a nossa vida é assim: você vai para um culto maravilhoso, quando chega em casa, está um pau quebrando. Quando chega na segunda-feira no trabalho, e você fala: que diabo! Parece que o diabo, ele viu que o negócio ficou bom, e que você agora quer acertar, que você quer buscar. Ele parece investir com toda a força para te desanimar, para te tirar da presença. E se você ficar olhando para Moisés, se você ficar olhando para Elias, se você ficar olhando para o monte, você vai perder o foco, pois é para Cristo. É por isso que logo depois que Pedro, ele teve aquele delírio de ficar ali, montar uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus, Deus não dá atenção para o que Pedro disse. E o texto faz o quê? O texto nos fala que tudo desapareceu. E o único que ficou foi Jesus. A única voz que nós devemos ouvir é a voz de Jesus.
Nós devemos olhar para Cristo. As experiências são boas, mas todas elas visam tão somente fortalecer as verdades centrais que já estão contidas no Evangelho, pois tanto a lei quanto os profetas apontam para Cristo, e é Jesus que é a nossa força, é Jesus que vai nos transfigurar, é Jesus que vai nos sustentar quando nós descemos dos montes das experiências maravilhosas e temos que enfrentar de frente os problemas do cotidiano. Pedro, no monte, apenas fortaleceu sua fé nas profecias do Antigo Testamento. O mais importante não é testemunhar grandes feitos e prodígios, mas ouvir a palavra de Deus, diz o comentarista bíblico Wisber. O monte não é a experiência cotidiana, é preciso nos prepararmos para os desafios diários. Não pense que ter uma experiência gloriosa com Deus vai tirar de você a cruz que você precisa carregar na caminhada. Lucas 9:31 fala da conversa que Moisés e Elias teve com Jesus. Era cruz. Os discípulos foram arrebatados na experiência mística que eles tiveram. Pedro revela o desejo de congelar o momento. Porém, Deus não dá atenção para nada do que Pedro disse. E ele diz: este é o meu filho amado, é Jesus. É a Ele que vocês devem ouvir. E como nós ouvimos hoje a Jesus, na sua palavra. Na descida do monte, os desafios. Talvez para um de vocês, ou para alguns de vocês, esse culto possa estar sendo uma experiência do monte. Deus pode estar ministrando no teu coração. Você pode estar sentindo a presença do Senhor. Mas não fique muito empolgado em achar que as lutas vão desaparecer por causa da experiência gostosa do monte. Essa experiência, ela nos ensina que a glória futura revelada em Cristo, nós participaremos dela. Mas podemos experimentar a transfiguração num processo de mudança interior da forma como nós vivemos a vida cristã. E de que apesar de sermos humanos, falhos, nós podemos ser humanos com atitudes divinas. Nós podemos amar como Jesus. Nós podemos acolher como Jesus. Podemos nos relacionar como Jesus. Concluindo então, na transfiguração, Cristo concede aos seus discípulos o vislumbre da sua glória futura. Assim como Cristo se transformou, Ele quer que sejamos transformados no nosso interior. A tensão do Calvário e a glória futura é uma realidade da vida cristã. Eu vivo esse dilema de cruz e de ressurreição. Eu vivo esse dilema de sofrimento, de matar o homem interior, essa velha natureza que muitas vezes quer se vingar, quer se lançar ao pecado, quer que eu me mergulhe nesse mundo, mas ao mesmo tempo há a voz do Espírito Santo no meu interior, me chamando para coisas superiores, para coisas que estão no alto, para coisas que me levam a ser aquilo que eu já sou em Jesus, uma nova criatura. Por isso nós precisamos, diante das lutas e desafios dessa vida, dos medos que nos acometem na caminhada cristã, nós precisamos ter a consciência da cruz, ter a consciência de que Deus nos chama para ser parecidos com Cristo, e ter como ponto fundamental da nossa caminhada o olhar para Cristo e o ouvir a pessoa bendita de Jesus. A cruz é uma realidade. A glória pós-cruz é uma realidade. E para que você viva a vocação cristã no seu sentido mais pleno, olhe para Jesus. Ouça o que Ele tem a te falar. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, agora que nós estamos diante de Ti, nos preparando para o Teu corpo e do Teu sangue, nós oramos pedindo, transforma-nos, Senhor.
transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de ser e de pensar. Me transforma nas minhas relações pessoais, nos transforma na nossa casa, na nossa família, nos transforma no nosso trabalho, nos transforma no nosso lazer, nos transforma no nosso modo de ser, nos transforma com a vizinhança, o modo como nós devemos agir, nos transforma, Senhor, no modo como nós somos cristãos. Que sejamos humanos, sim, mas não tenhamos como referência uma humanidade caída como de Adão, mas uma humanidade, Senhor, como a de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser aquilo que o Senhor nos chamou a ser. Nos ajuda a entender que a cruz não pode ser evitada. É o processo pelo qual todos nós haveremos de ser glorificados. Por isso, nos ensina a viver a cruz, nos ensina a beber do cálice e nos ensina a ter prazer nisso, não porque nós temos prazer na dor e no sofrimento, mas porque sabemos que a dor e sofrimento é um processo pela qual o Senhor há de manifestar a sua glória em nossa vida. Por isso eu quero te pedir agora, no nome do teu Filho amado Jesus, a todos os seus filhos que aqui se encontram e que compreenderam perfeitamente essa palavra, que o teu Espírito Santo venha com poder e glória nesse momento. Que o teu Espírito Santo ministre poderosamente confirmando essa palavra. Que o teu Espírito Santo faça arder o coração como um fogo, como uma brasa, queimando toda a escória do pecado, queimando tudo aquilo que não provém de ti. Que todos os pensamentos, que todas as coisas que são ilícitas diante de ti, que agora a presença gloriosa do teu Espírito Santo que nos leva a uma transformação de vida, possa queimar e que tua palavra possa arder nos corações, como ardeu nos corações dos discípulos em Emaús. Ó Senhor, por causa das nossas fragilidades, por causa da nossa falta de fé, às vezes até temos, Senhor, mas ela é tão pequena, tão frágil. O que eu quero te pedir agora, Senhor, é confirma de forma que os teus filhos sintam o mundo espiritual a seu favor. Que o teu Espírito Santo ministre agora nos corações, de uma forma muito intensa. Não porque duvidamos que o Senhor está aqui, mas porque na nossa fragilidade, na nossa pequenez, nós muitas das vezes precisamos que o Senhor não apenas sussurre nos nossos ouvidos, mas que o Senhor grite com uma trombeta, nos chamando a esse compromisso de vida. Porque o Senhor quer muito mais de nós. E o que o Senhor quer que nós tenhamos é deleite, prazer, alegria na tua presença. Não permita, meu Pai, não permita. Como pastor dessa igreja, eu te peço, em nome de Jesus, não permita que os teus filhos que estão ouvindo essa palavra sejam seduzidos por esse mundo. Que as coisas desse mundo não falem mais alto no coração deles. Não permita que eles sejam encantados pelo prazer que é fugaz, que é temporário e que tem como objetivo final criar cadeias espirituais e nos levar para longe de ti. Mas a minha oração nessa noite, Senhor, é que aos seus o teu Espírito Santo fale profundamente, de modo que não haja dúvida que é o Senhor que está falando no coração de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.